Olá, o Dois Pontos de hoje é sobre literatura. As nossas convidadas são as escritoras Tereza Leite e Vânia Vasconcelos. Tereza Leite é natural de Fortaleza, estudou jornalismo na Universidade Católica do Rio de Janeiro e administração na UES. Em 2003, publicou livros de contos mosaicos e em 2007 lançou seu segundo livro de contos, Passagem Secreta para a Rua. No momento, Tereza é professora aposentada da UFC. Já Vânia Vasconcelos nasceu em Salvador. É formada em letras pela Universidade do Estado da Bahia. Em 2005, ganhou prêmios literários com seu livro de crônicas Mergulhos. Também é autora do livro de contos Desvios e da obra infantil Chão de Infância. Atualmente, Vânia é professora de literatura do curso de letras da UES. Assista agora ao encontro das amigas escritoras Tereza Leite e Vânia Vasconcelos. Vânia Vasconcelos, em que momento da sua vida a senhora se descobriu como escritora? Bom, o gosto pela escrita e pela leitura é antigo, vem desde a adolescência, né? Só que a gente passa muito tempo para acreditar que o texto que a gente faz vale a pena, né? Então, um belo dia, escrevendo textos para o jornal Povo e publicando, eu recebi o convite de uma editora para publicar a Reunião de Crônicas. A partir daí, eu comecei a acreditar que podia dar certo. E a senhora, Tereza Leite, como foi que a senhora percebeu? Minha data é mais antiga. Bom, eu estudava num colégio no Rio que tinha concurso literário todo ano. E eu tinha saído daqui, né? Ninguém apostava em cearense, né? Mas eu comecei a escrever. Todo ano eu concorria e todo ano eu ganhava o prêmio. Quando eu terminei o ginásio científico, meu pai perguntou o que é que vai fazer? O que é que vai fazer da vida? E eu disse... eu gostava de desenhar, eu disse, vou fazer belas artes. Ele disse, não, nunca. Filha minha não vai para a escola de belas artes, que não tem futuro. Escolha outra. Aí eu me lembrei que escrevia, que ganhava prêmios, eu disse, então eu vou fazer jornalismo. E fui fazer jornalismo. Foi aí que eu descobri que eu escrevia, né? E gostava de escrever e que escrevia com facilidade. Bom, até chegar à literatura tem outro caminho. Vânia, que a senhora se inspira para escrever seus textos? Há uma variedade de coisas. Às vezes uma notícia, às vezes alguém que a gente conhece, um acontecimento ou uma leitura. Eu acredito muito que aquilo que a gente leu, mesmo quando a gente não se dá conta no momento, acaba de alguma forma dirigindo o que a gente escreve. Então eu acho que é um pouco uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo, um pouco de cada, né? E você, Tereza, quais são suas inspirações? De uma certa forma, tudo serve de inspiração, né? Tudo. É um filme bonito que você vê, é uma história que ele conta, é um livro. Mas eu tenho uma coisa estranha comigo que eu sempre digo a Vânia, eu trabalho assim por impacto. Eu vejo uma determinada coisa e aquilo como se me fizesse mal. Eu entro em transe e aquilo me choca e eu preciso falar sobre aquilo, sabe? Vem assim aquele impacto diante de algumas coisas e que realmente são os meus melhores contos, são os que eu faço a partir desse impacto, desse momento, sabe? Posso até depois te dar um exemplo. Ah, tá, eu quero escutar. Tá bom. E falando assim das preferências literárias, entrando um pouco no íntimo, né? Quem as senhoras leem e quem em nenhum momento teria a possibilidade de ler? Por favor, Vânia. Olha, eu não tenho nenhum preconceito com relação a conhecer novos autores. Mas é claro que a gente vai lendo e vai preferindo alguns, né? Eu sou absolutamente apaixonada por Guimarães Rosa, por exemplo, por Clarice Lispector. Há autores pouco conhecidos que eu gosto muito, sobretudo autoras, né? Há uma autora chamada Conceição Evaristo, que é uma mineira que mora no Rio de Janeiro e que escreve lindamente. Tenho lido muito ela. Gosto muito dos latinos de maneira geral. Mas, enfim, eu acho que a gente deve ler tudo o que é possível, né? Até para saber como não escrever e até para saber também se inspirar também na formulação dos enredos. Eu acho que, sobretudo, é muito gostoso a gente reconhecer quando começa a aparecer o estilo da gente, né? Quer dizer, embora eu goste muito de escritores consagrados, eu procuro não imitar ninguém, né? Acho que é importante que meu texto pareça comigo. E eu acho que começa a aparecer, né? Devagarzinho ele começa a tomar o jeito dele.
E a senhora, Tereza? Eu tenho um gosto bastante variado, até pela formação, né, de jornalista. Quer dizer, eu não tenho, digamos, o escritor preferido, eu tenho os livros preferidos, né? Agora, eu tenho uma paixão pelo escritor português, porque a minha família, minhas origens são portuguesas, né? Então, meu primeiro espanto foi Camões, que eu, garota ainda, me deparei com versos dos Lusíadas e desenhos, eu não sei se eram livros que havia na minha casa, desenhos, dos barcos naufragando ali no Cabo das Tormentas, né? Que onde o navegador encontra o gigante Adamastor, aquilo tudo povoou meu imaginário, né? Posterior a isso, nós temos Saramago, que também utiliza a história, né? História e literatura para construir histórias belíssimas, né? Como A Jangada de Pedra, né? Então, essa questão do épico, do histórico, junto à literatura, me fascina, mas me fascina mesmo. E mais recentemente teve um que eu me apaixonei, que foi o Mia Couto, que também faz esse tipo de junção da literatura com a história, mas lá da África, porque ele é moçambicano, né? Então, ele relata a área, como é que se diz, o contexto africano e faz o paralelo com o contexto europeu. A colônia, né, e o colonizador, né, e o império. Eu gosto muito disso, sabe? Agora, quanto aos outros, tem um agora recente também, um português, que foi Miguel de Souza Tavares, que fez um livro que passou 2 anos aí também como best-seller, que é muito interessante, que ele aborda o mesmo tema, Portugal, o império, Portugal colonizador e São Tomé, a colônia massacrada, como nós fomos aqui, né? Bom, eu gosto muito de passear por aí e passear também pelo que está sendo lido no momento. Agora, que eu não aguento de forma alguma é autoajuda. Entendeu? Eu tento me ajudar eu mesma. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Autoajuda, para mim, é um terror. Será sempre um mistério posto diante da nossa humana ignorância, o que explica que façamos uma escolha em lugar de outra. Estranho que tenhamos mesmo que optar a cada esquina por um caminho que pode mudar completamente o rumo dos nossos passos em definitivo. Que conforto mental tiveram os antigos quando acreditaram em destino escrito por deuses? Não saberia definir o pensamento ou segundo que fez com que tomasse uma rua em lugar da outra, naquele fim de tarde, ao voltar para casa. Na verdade, não iria para casa de pronto. Antes, passaria em casa de sua pitonisa. Era nisso talvez que pensava, aliás, era nisso que pensara todo dia. Sabia que lá teria paz. Pediria que ela botasse as cartas de tarô e ouviria com atenção fingida. E falando um pouquinho da formação profissional, né? A senhora tem 2 graduações, né? E trabalhou também nas 2 áreas, né? Fala um pouquinho desse momento, da sua vida, dessa experiência que a senhora teve. Como jornalista, eu trabalhei no Globo Feminino. Trabalhei numa revista no Rio de Janeiro chamada Boletim Cambial, fazia traduções, inclusive, para a revista, mas aí eu, de repente, abandonei tudo e vim morar aqui. Quer dizer, larguei toda uma etapa, né? Eu cheguei aqui, casei, tive logo 3 filhos, né, como era o modelo da época, e quando já estava tudo bonitinho no colégio, eu resolvi fazer outra faculdade. Estávamos na ditadura e me aconselharam o seguinte, não é um bom momento para o jornalismo. Somente você, que não se contém, que diz as coisas e tudo mais, então é melhor você ir para outra coisa. Aí eu fui fazer administração. Fiz administração, terminei, fiz pós-graduação em administração e teoria da comunicação e da imagem, né? Vânia, fala um pouquinho também da sua formação profissional. Pois então, eu fiz o curso de comunicação pela metade, né? Larguei o curso de comunicação, eu gosto muito da área de comunicação porque é uma área muito abrangente, muito aberta, você acaba atendendo a uma curiosidade geral que você tem de conhecer um pouco de tudo, né? Eu acho que, sobretudo, eu me considero uma pessoa curiosa. Eu gosto muito de conhecer coisas novas, né? Então, mas eu fazia comunicação e letras, eu sou de Salvador, né? E lá eu fazia o curso de comunicação e o curso de letras ao mesmo tempo. Mas a vida de professora me tomou. Eu comecei a dar aulas e dizem lá na área
da pedagogia e das letras e tal, a gente diz que tem um bichinho que morde, né? Então, assim, o bichinho me pegou e eu acabei apaixonada pela educação. E desde então, eu sou professora, né? E dei aulas lá na Universidade Estadual da Bahia e agora estou na Universidade Estadual do Ceará, que eu me mudei para cá já tem 18 anos. E dentro desse tempo que eu estou aqui, também eu acabei trabalhando na área da cultura, né? Trabalhei com a direção de literatura no Centro Cultural Dragão do Mar, ajudamos a organizar 2 bienais de livro, enfim, acho que de alguma forma esse desejo de trabalhar com a organização das coisas, com o conhecimento das coisas que o curso de comunicação dá, continuou presente, né? Continua presente. Deitada no piso, ela procurava agora juntar os pedaços, sem compreender por que o barulho de estilhaços não cessava. Estirado no chão ao seu lado, o homem também parecia pegar os cacos vermelhos. Ela só não entendia por quê. Talvez pela cegueira branca da qual não devia estar de todo curada, as mãos dele não retinham os cacos. O vidro vermelho se derretia e escorria num tom viscoso por entre os dedos, espalhando-se em volta deles. No próximo bloco, as escritoras Tereza Leite e Vânia Vasconcelos falam da produção conjunta do livro de contos Quantas de Nós, vencedor do Prêmio Moreira Campos. O 2 Pontos volta já. Fique ligado! No 2 Pontos de hoje, a escritora Tereza Leite recebeu a nossa equipe e a colega Vânia Vasconcelos para um bate-papo sobre literatura. Nesse bloco, as escritoras falam de suas produções literárias e de seus projetos. Tereza, fala um pouquinho pra gente sobre os seus livros Mosaicos e Passagem Secreta para a Rua. Mosaicos marcou o meu reencontro com a escritura, né? E é interessante que as primeiras histórias que a gente escreve, elas, mesmo que você não queira, elas trazem muito da sua memória, né? Então, Mosaicos é assim, um filho querido do coração, que ele tem muita coisa minha, da família, da infância, embora seja ficção, mas tem, né, tem as personagens. Agora, o Passagem Secreta não, já foi assim uma decisão mais profissional. Quer dizer, eu já comecei a pensar, eu dividi o livro em partes, eu enquadrei aqueles textos naquele tema, né? Já foi feito com muito mais profissionalismo, né? Bem mais. Já não era mais o filho querido do coração, que contava fatos do passado, nada disso. Já foi todo ficção, né? Os anos. O Mosaicos foi lançado em 2003 e o Passagem Secreta foi lançado em 2007. Agora, nesse entre um e outro, eu ganhei alguns prêmios no Ideal em outros locais e eles sempre publicam a antologia. Então, houve outros livros, mas com outros autores, né? Clara sempre fora cúmplice do pai. Era-lhe fácil agora, olhando aquelas marionetes úmidas, perceber o significado daquele inusitado varal. De repente, observando mais de perto, algo chamou mais ainda a sua atenção. Compridos alfinetes com a cabeça de bolinha colorida espetavam o peito dos bonecos de calça azul, prendendo as camisas de xadrez em inúmeros pontos, como se fossem botões. Mas havia alfinetes desnecessários, alguns espetados nas costas. Só então Clara se deu conta de que estivera ausente tempo demais. Entendi. E os seus livros, Mergulhos, Desvios e Chão de Infância? Conta um pouquinho pra gente das suas criações. O Mergulhos, não sei se é porque é o primeiro filho, né, Tereza? A gente tem esse carinho especial, eu tenho realmente muito carinho por esse livro, mesmo porque é um livro, eu publiquei ele em 2003, né?
e ele recebeu um prêmio como obra publicada em 2005. Mas esse livro, assim, sobretudo porque foi uma boa surpresa. Porque, como eu falei antes para você, eu vinha publicando crônicas no jornal e, de vez em quando, recebia um e-mail aqui, um elogio, as pessoas gostavam, falavam. Na época, eu era professora substituta da Universidade Federal, os alunos comentavam muito. Mas eu nunca pensei que pudesse publicar, reunir as crônicas e publicar, mesmo porque o custo de uma publicação para professor é muito caro, né? Então a gente ia deixando, não sabe se vale a pena, não sabe se vale a pena investir e tal, até que eu recebi o convite da editora. E fiquei muito surpresa com isso, e depois esse livro ganhou 2 prêmios, né? Do Ideal Clube e da Secretaria de Cultura. Então é um livro que eu gosto muito. Não sei se vou poder fazer uma segunda edição, mas certamente eu vou reunir essas crônicas, ainda pretendo reuni-las ou num blog ou no meio virtual, de alguma forma, para divulgar mais. Né? O Chão de Infância também é o resultado de um convite, né? Por conta de uma coleção que a Secretaria de Cultura estava criando, chamada Baião das Letras, que era uma coleção destinada aos alunos da escola pública de todo o Ceará. Eles escolheram alguns gêneros, né? Crônica, conto, enfim, e chamaram alguns escritores que tinham recentemente publicado nesses gêneros, e eu fui uma das convidadas. E o Desvios é como a Tereza disse também, foi uma decisão, né? Na verdade, eu tinha contos que a gente vai escrevendo quando os sustos vão acontecendo, as motivações, né? E soube do concurso que ia haver para a obra inédita, então eu resolvi começar a olhar aqueles contos como um conjunto, né? Então tirei alguns, fiz outros, arrumei as partes, e ele aí ganhou um prêmio que permitiu a publicação. E agora o Quantas de Nós é uma reunião feliz, né? Então, Quantas de Nós, um livro em produção conjunta, né? Conta pra gente um pouquinho desse livro. Esse livro nasceu na minha casa, na antiga casa, ali na Floresta. Nós nos reunimos, porque nós trabalhamos juntas na Secretaria de Cultura. E nos conhecemos, né? E um dia, numa reunião, veio a proposta: por que a gente não faz um livro juntas? Eu disse, vamos fazer. Fizemos, colocamos na Lei Rouanet, nunca houve resposta, e quando foi o ano passado eu vi o edital da Secretaria de Cultura. Aí telefonei para todo mundo: por que nós não tentamos, né, lançar pelo edital? Aí lançamos, né, e ganhou. Aí a Secretaria de Cultura assume tudo, né, assume o lançamento do livro, a gráfica, assim, assume tudo, né? Então foi mais fácil, porque como a Vânia está dizendo, o custo de um livro fica mais ou menos, com a tiragem que nós tivemos, fica em torno de uns R$8.000, né? E foi quanto a secretaria deu. E isso, para você desembolsar, né, é um custo muito alto. Até porque depois nós não temos retorno. Aquilo que lança no dia, o que você lucra naquele dia, termina ali. Os livros não ficam sendo vendidos posteriormente, né? Tem livrarias que cobram 50% do preço de capa. De qualquer forma, eu acho que é uma raridade aqui no Brasil alguém viver dos direitos autorais ou do seu livro, né? Quer dizer que essa é um lado profissional que nós temos, que nos é permitido, porque nós temos outro lado, né? Ela como professora, e eu trabalhei quase 30 anos na Universidade Federal, sou aposentada, mas eu tenho, como você diz, como subsidiar a minha vida, né? Eu não preciso do livro para isso. Se precisasse, era muito difícil. O Mário de Andrade, ele disse uma vez que quem escreve, escreve porque precisa escrever, não é porque escolhe escrever. Ele disse assim: olha, se eu não precisasse escrever, eu iria para a praia, ia namorar, ia fazer outra coisa nesse tempo que eu fico escrevendo, né? Então, eu acho muito interessante é uma realização, claro. A realização, não deixa de ser uma realização. Uma realização você vê concretizado, você vê as pessoas lendo e tudo, mas, na verdade, no país que a gente vive, na realidade leitora que a gente vive, não dá para esperar. Principalmente quando você não pode parar a sua vida para dedicar a um trabalho de divulgação, de marketing, né? Se aliar hoje em dia tem
aquele cara que é o agente o literário. agente literário que vende seu livro. Quer dizer, quando você não pode se associar a todo esse esquema, né, de venda, você faz o livro porque você precisa realizar aquilo, né? Não é porque você espere ou almeje que aquilo ali... É uma questão que é básica e que é cruel. É que o que vende também é o que é popular, tá entendendo? Não é o que nós fazemos, né? O que a gente faz é muito mais assim profundo, é mais sério. Não são livros vendáveis, não são livros fáceis de comunicar. Porque não são de autoajuda, porque não trazem aquele tiquinho de pornografia, né? Não são apelativos em sentido nenhum, né? Então, o público que esse tipo de livro atinge é uma minoria. Num país em que, digamos, as pessoas que realmente têm um nível para compreender, está em torno de 20% da população, 30%, né? Não vende. Mas o Francisco Carvalho, poeta, nosso grande poeta, dizia que nós temos que nos consolar porque o grande momento do escritor é quando ele está em frente ao computador. É o seu momento de criar, de sonhar, sabe? Aquilo ali é um mundo que ninguém passa perto, né? É um mundo de felicidade que ninguém sabe na sua casa que aquilo está acontecendo. E que você está ali, ele está abrindo uma porta e outras portas vão se abrindo. É uma viagem, eu considero uma viagem maravilhosa. Mesmo que depois só me dê prejuízo. Imagina. Mas é uma maravilha. É um trabalho solitário, mas muito prazeroso. E que de vez em quando traz uns prêmios, né, Vânia? Umas surpresas. Agora uns prêmios, né? Assim, que não se pense com isso, que a nossa escrita é uma escrita prolixa, difícil. Não é, não. Na verdade, não é apelativa, não é feita na intenção de vender. Eu acho que há, inclusive, um público, que esse público é um público que existe, que é razoável, que é legal. Só que a gente trabalha dentro de uma realidade de tanta informação, né? E disponível e tanta coisa acontecendo e as pessoas estão numa vida tão corrida, né? Que não há talvez tempo, a não ser que você chame muita atenção para as coisas. As pessoas como não têm tempo. O Quantas de Nós está tendo um retorno muito grande, porque nós éramos 6, né? Então, quer dizer, muita gente leu dela, da família dela, da minha, de amigos das outras. Então está sendo muito comentado, muito, né? Mas não vendido. Eis a questão. É aí que eu queria chegar. Muito comentado, muito apreciado. Onde eu chego todo mundo, mas que beleza, que interessante. E cita Vânia, e cita outra. Mas você chega na livraria, vendeu um. Vendeu 2, sabe? É assim, não, realmente não. Eu acho que por trás do escritor tem que ter essa figura mesmo forte do agente literário. E tem que também ter o interesse da editora em lhe divulgar. Sabe? A editora já ter todo aquele sistema, né, de comunicação, de divulgação, porque senão não caminha. E em relação ao livro Quantas de Nós, quem mais escreveu esse livro além de vocês duas? É interessante a gente dizer que antes mesmo da gente ter decidido fazer esse livro, todas as 6 já tinham textos escritos, já pensavam, ainda que vagamente, em publicar, né? Quer dizer, eu e Tereza já tínhamos esses livros, mas todas de alguma forma ensaiavam publicar alguma coisa. Então, somos amigas, conhecemos-nos em ocasiões diferentes. Uma delas é Cleudene Aragão, né? Trabalhou conosco na Secretaria de Cultura, é professora da UES, né? Está estreando como escritora, nunca participou nem de concurso nenhum, né? A outra é a Ruth Brasil. Ruth participou e ganhou vários prêmios. Ganhou vários prêmios, também professora da UES. Boa, doutora também. Inês Cardoso é uma escritora que vem do Cariri, e é professora da UFC e é uma excelente escritora, embora não tenha tempo de se dedicar à escrita, mas também está estreando nesse livro. E a Carmélia Aragão, né, que é uma jovem escritora, já tem um livro publicado e agora está fazendo doutorado no Rio de Janeiro, não esteve no lançamento porque não estava aqui. Né? Esqueci alguém, Tereza? Não, e Carmélia faz muito sucesso entre os jovens, porque é um tipo de escrita curta. São estilos bem diferentes. O interessante do livro é isso, é que tem
vários modelos de escrita, né? Tem os curtos, os longos, os vertiginosos, os mais calmos, né? Mais psicológicos, mais intimista, mais urbano. Tem no final, terminou, nós nem pensamos que ia dar no que deu, mas no final foi interessante, foi uma experiência boa que está agradando muito, muito, sabe? Isso. Onde eu chego aos comentários que talvez nem tivesse ouvido em relação aos meus filhos. A um livro solo, né? Porque ele tem mais condições de agradar a um número maior de pessoas, uma vez que tem 30 contos de 6 pessoas. Então, tem gosto, tem matéria para todos os gostos. Esse é o interessante do livro, né? Porque ele não fica preso a um tipo de escrita, isso, né? Dificilmente você não vai gostar de nenhum dos estilos que muito difícil. E tem algum projeto já em mente, algum outro livro sendo desenvolvido ou pensado? Eu o ano passado, trabalhei como uma desesperada. Eu estou com 2 livros prontos, um romance e um de contos. Agora falta exatamente isso, o momento de publicar, porque como eu lhe disse, é muito dispendioso, né? Não só no sentido financeiro, como também de investimento seu, de trabalho, de acompanhar tudo aquilo, né? Não é um trabalho simples, né? E eu que acompanho desde a escritura até o dia que ele sai da gráfica, né? Tudo. Capa, as minhas capas eu que ajudo a criar, a letra, o tipo, tudo, eu acompanho até o final. Inclusive esse aí, o Quantas de Nós, eu trabalhei nisso aí também. E aí, quer dizer, é muito cansativo, né? É muito cansativo, mas vale a pena, porque é o que eu gosto de fazer. Realmente eu gosto de fazer, as duas partes, escrever e organizar. Gosto e a segunda produção conjunta? Pronto, a pergunta que não quer calar, fatal. Isso é coisa mais para o futuro, né? Porque a se pensar, né? Na verdade, trabalhar em conjunto é sempre muito difícil. Por mais que nós façamos parte de um grupo que é um grupo muito amigo, né? Todo mundo gosta de se encontrar e discutir coisas afins e tudo, mas é muito difícil você organizar em grupo, né? E como são todas muito ocupadas, é muito difícil que a gente, não sei, agora com o cansaço da obra que acabou de ser feita, a gente pensa assim, não, vamos cada uma fazer os seus, mas depois talvez. Eu tenho algumas coisas em andamento, né, inacabadas. Eu estou também escrevendo um romance, já desde o ano passado, tenho também um livro de contos, mas não está acabado, e estou começando a ter o desejo de realizar uma coisa lá do começo, porque eu te falei que eu comecei a escrever na adolescência, né? Na minha adolescência eu escrevi 2 peças de teatro que chegaram a ser executadas no meu colégio, e eu estou com muita vontade de voltar a fazer uma peça. Tem um tema, uma ideia, fiz o esqueleto, mas a questão é tempo, né? Para se dedicar a acabar cada um desses projetos, né? Mas vamos para frente. Vamos aguardar então, né? Obrigada. Gosto de palavras, sem motivo algum, apenas para vadiar a imaginação por suas estruturas flexíveis, seus sons e sabores, brincar de neogislar, coisas assim. Mas algumas me inspiram um respeito maior pelo poder imagético que minha emoção encontra nelas. Assim é o verbo mergulhar, ou seu substantivo abstrato, mergulho, ambos providos de uma força de ação rápida, de uma liquidez fonética, que nos conduz logo a um salto e imersão completa em água, em alguém ou no ar. O dicionário nos ensina sinônimos que parecem ir aprofundando o mergulho numa gradação, na qual quase vai faltando o ar e a luz, submergir, aprofundar-se, embrenhar-se e entranhar-se. O oceano guarda seus segredos e permite ao homem mergulhos muito limitados. Daí inventamos tantas lendas de tesouros e cidades inalcançáveis. O 2 Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. E não esqueça que você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa.